Muita gente não lê a Bíblia porque não entende, não consegue entender. E, pelo fato de não entender, a pessoa às vezes deixa de lado. E pelo fato de deixar de lado, deixa de receber a bênção de Deus na vida dela. E quando a coisa fica feia, então ela quer buscar a Deus, mas não encontra, porque ela não sabe como é que se chega a Deus. Ela não sabe como encontrar Deus. E, consequentemente, ela não encontra e não recebe a bênção que devia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: ora, o homem natural não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma certa vez levaram até Jesus um homem que era mudo e surdo. E Jesus então colocou os 2 dedos no ouvido do sujeito, assim, cuspiu na língua dele e ordenou: abra-te. E o homem ficou curado. Os ouvidos se abriram, a língua se abriu, se desenrolou, e o mudo começou a falar e a ouvir. Parece loucura isso para um homem natural, né? Para as pessoas que estavam ali ao redor, uma coisa absurda. Onde já se viu cuspir na língua de outra pessoa, né? E Jesus fez assim. Loucura, mas é uma coisa de Deus. Isso se discerne espiritualmente. E para o homem natural, essas coisas são loucuras. Assim como quando ele também lê na Bíblia, como qualquer outro milagre que Jesus tenha feito, ele pode até entender o que está lendo, mas ele não consegue aceitar aquilo no coração dele. Como, por exemplo, quando ele lê lá que Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente, com febre, Jesus tomou ela pela mão e mandou que a febre saísse dela. E a febre saiu e ela ficou boa. A pessoa natural vai falar: mas como é que ele vai falar com a febre? Mas falou. E Deus nos ensina que onde tem uma doença, onde tem uma enfermidade qualquer, ali também tem um espírito. Aquela doença tem um espírito por trás dela. Aquela enfermidade tem um espírito ali por trás dela. Ela tem um espírito, ela tem uma vida. E se você disser àquele espírito, ele ouve. Mas para o homem natural isso parece loucura. É isso que diz aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ele está dizendo: ora, para o homem natural ele não aceita, ele não concorda, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso é loucura. E ele não pode entender porque essas coisas se discernem espiritualmente. Ou seja, ele está ligado neste mundo, as coisas de Deus para ele não batem, ele não consegue entender. E na verdade, a gente só consegue entender e receber as coisas de Deus quando a gente nasce de novo. Quando a gente passa a ser uma nova criatura gerada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Jesus falou para o Nicodemos: é necessário você nascer da água e do Espírito. Ao contrário do que muitos pensam e ensinam, nascer da água não é quando você se batiza. Ali é um ato público, onde você mostra que você, a partir daquele momento, se arrependeu do pecado, morreu para o pecado
A velha criatura morreu para o pecado e surgiu uma nova criatura. Mas a água que Jesus se referia a Nicodemos, que ele tinha que nascer da água, é a palavra. A palavra de Deus é a água que purifica o ser humano, que purifica o caminho do homem. Como também está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a lei do Senhor. Quando você observa a palavra de Deus, quando você começa a ouvir e aprender, então você nasce da água. E quando você recebe aquilo ali no seu coração, aceita de verdade e se converte, você vai nascer do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vem e habita em você. Então você nasceu da água e do Espírito. Então você é uma nova criatura. E quando você passa a ser uma nova criatura, então você já não discorda mais das coisas de Deus. Aquilo já não discerne mais espiritualmente, porque você está no mesmo Espírito. Então você começa a entender as coisas. E quando você entende, então você começa a tomar posse da bênção de Deus. No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, tem uma passagem aqui interessante que, se nós perguntarmos a qualquer pessoa, pedimos qualquer pessoa para interpretar essa passagem, a pessoa vai interpretar segundo a carne, se ela não tiver nascido de novo, se não for uma nova criatura. Vamos ler o que está escrito aqui. Nós lemos em Mateus 21:12, nós lemos que quando Jesus entrou no templo, ele expulsou as pessoas que estavam ali, vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Se você pedir qualquer pessoa para explicar essa passagem, certamente ela vai dizer que Jesus entrou na igreja, viu as pessoas que vendiam pomba e outros mercadores e os expulsou dali. Sim, isso aconteceu fisicamente. Mas na verdade, para nós hoje, isso é uma figura. É em sentido figurado, porque Jesus fez isso mostrando para nós como é que nós devemos proceder com a casa de Deus. Não com a igreja. Não com o templo de tijolo. Não com a casa feita por mãos de homens. Porque o ensinamento de Deus é um ensinamento espiritual. E quem não tiver em espírito não consegue entender outra coisa. Mas quando você está em espírito, você vai ver que a mensagem de Deus vai muito além do que as letras dizem. Porque as palavras de Deus são espírito e vida. A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não consegue entender as Sagradas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo disse, elas se discernem espiritualmente. Por esse motivo é que é importante a gente buscar a revelação de Deus para cada mensagem que está contida na Bíblia. Então, quando você lê essa passagem que diz que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, os que vendiam pomba, e disse, a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração, ele estava dizendo, deixando para nós um exemplo de como nós devemos zelar pela casa de Deus. Mas muitos só entendiam o que está escrito na letra, aquilo que está literalmente colocado ali. Pensavam que é só daquela forma, quando você chegar na igreja e tiver alguém vendendo, você mete o chicote, não é nada disso. Vamos entender essa mensagem, mas me dá um minutinho só que eu já volto para explicar. Vamos entender então o que Jesus disse. Jesus chegou no templo, expulsou os que vendiam e compravam, expulsou os cambistas e disse-lhes, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O templo de Deus, ou a casa de Deus, não é o templo feito de tijolo, é o nosso corpo. Porque Deus mesmo disse que não habitaria em templos feitos por mãos de homens.
nós. De acordo com 1 Coríntios 6,19, o templo do Senhor é o nosso corpo. E Jesus estava dando um exemplo de como é que nós devemos cuidar da casa de Deus, do nosso corpo, que será chamado casa de oração, segundo ele. Ou seja, que deve ser um templo para a habitação de Deus. E devemos estar em constante oração, vivendo em espírito, porque só assim a gente vai estar consagrado para Deus e apto a servir a Ele, e apto a receber as bênçãos dele. Muitas pessoas, disse Jesus, muitas pessoas têm transformado o corpo em bordel de prostituição, em santuário para diversas práticas malignas, consumo de drogas, imoralidade. Muitos estão tornando a casa de Deus uma coisa abominável. Muitos estão tornando aquilo que devia ser santo e verdadeiro ponto de encontro de demônio. Como acontecia com o templo físico na época, onde o pessoal ia para lá para ganhar dinheiro, para fazer comércio. Hoje, não é o templo físico que Jesus está falando. É o nosso corpo. Ele falou, minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus só é o nosso corpo. Nós não podemos transformar ele em ponto de encontro de demônio. Você nunca vai desfrutar da paz, você nunca vai ver o poder de Deus operando no seu templo, no seu corpo, enquanto os cambistas e os vendedores de pombos estiverem agindo nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Muita gente tem transformado o corpo em um bordel de prostituição, em santuário das práticas malignas, consumo de droga, imoralidade. O que devia ser santo tem se tornado um ponto de encontro de demônio. Você precisa fazer do seu corpo uma habitação para o Espírito de Deus. E como é que se faz isso? Começando a respeitar a palavra de Deus, não permitindo o pensamento impuro, desejo maligno, ira, ódio, avareza e outros filhotes do inimigo que habitam o local que deve ser santo. Jesus pegou um chicote e expulsou todos eles. Você tem que pegar esse chicote espiritual que é a palavra de Deus e expulsar esse mal da sua vida. Se você tem sido uma pessoa de dupla personalidade, que às vezes se mostra santo e em outras vezes um pecador, pare com isso agora. Chegue-se ao Pai em oração, confesse o quanto você tem sujado a habitação dele. Peça que ele limpe todo o seu ser e se esforce para não deixar que o diabo ocupe o lugar santo. A casa de Deus deve ser chamada casa de oração. O seu corpo, que é o templo de Deus, deve ser consagrado a Deus. Deus só habita num coração que se dá completamente a Ele. O Altíssimo não pode coabitar com o inimigo em uma mesma casa. Tome a sua decisão agora. Essa luta que você está enfrentando, o que está colocando a sua casa em pedaços, o seu corpo em pedaços, o que está destruindo a paz do seu corpo, do templo de Deus, são os cambistas, são os vendedores de pomba, são esses demônios que estão agindo atrás de um pensamento impuro, atrás de um desejo maligno, atrás de uma coisa escondida que você tem guardado só para você e que você sabe que desagrada a Deus, atrás dessas coisas que você está fazendo às escondidas. É hora de pegar o chicote e botar tudo para correr. Só com Deus na sua vida você vai experimentar a verdadeira alegria. Não se deixe enganar. O recado foi dado para você hoje.
E hoje quem vai orar é você. Você vai pegar um chicote, que é a palavra de Deus que falou no seu coração, aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, e você sabe melhor do que ninguém quais são os vendedores de pombos que estão aí no seu templo, esses demônios que estão agindo, colocando tudo o que não presta na sua mente, no seu coração, na sua vida, no seu corpo. Vai pegar o chicote de Deus e vai expulsá-los. É com você agora. Deus te abençoe.